Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo do nosso canal, um vídeo super especial hoje, um vídeo sobre o retorno do Flamengo após 10 dias de data FIFA. O Flamengo hoje encara o Fortaleza, daqui a pouquinho às 19 horas, lá no Estádio Castelão. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, falar também sobre o assunto da semana que surgiu aí com mais uma cirurgia do Rodrigo Caio, e repercutir um pouco a participação de Pedro e Everton Ribeiro lá na seleção da CBF, na seleção do Tite. Vamos também falar sobre esses assuntos. Então, vamos dar início aqui aos nossos temas de hoje, né, temas relevantes, principalmente em se tratando de Flamengo, obviamente. O Flamengo volta a campo, como eu disse agora há pouco, hoje às 19 horas no Estádio Castelão. O Flamengo vai enfrentar o time do Fortaleza às 19 horas pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo após o término da data FIFA, que terminou ontem. Se a CBF disse que o campeonato não iria acontecer durante a data FIFA, a dona CBF só esqueceu de avisar que a data FIFA terminava num dia e o campeonato teria rodada no outro. Então o Flamengo vem aí repleto de desfalques, muitos por questão de cartão, casos de Everton, Cebolinha e Marinho, e outros por convocações de seleções. Falei sobre isso aqui no outro vídeo. O Flamengo, do time principal, hoje terá 3 desfalques, mas não são desfalques irrelevantes, pelo contrário. São 3 jogadores super decisivos, caso de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Arrascaeta e Varela foram servir a seleção uruguaia. Pedro e Everton Ribeiro foram servir a seleção brasileira, a seleção da CBF, e o Vidal e o Pulgar foram servir a seleção chilena. Então o Flamengo hoje entra em campo com praticamente do meio para frente muitas modificações e poucas opções de ataque. Se o sistema defensivo ele entra hoje com o time titular, o sistema ofensivo do Flamengo realmente vai hoje pecar um pouquinho pela falta de capacidade técnica, até de reposição à altura dos jogadores que são titulares. O Flamengo hoje deve levar a campo, de acordo com a divulgação do jornalista Vene Casagrande ontem, ele já antecipou, informando que o Flamengo deve entrar em campo com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, até aí tudo certo. Aí daqui para frente começa o grande problema, com Vitor Hugo e Matheus França compondo o restante do meio de campo, nas vagas de Everton Ribeiro e Arrascaeta, respectivamente, e na frente o Gabigol, junto com o Mateusão, que irá atuar na vaga do Pedro. Como eu disse, Marinho e Everton Cebolinha não podem atuar nessa partida, pois estão suspensos devido aos cartões vermelhos que levaram no Fla-Flu, no Clássico, no último jogo do Flamengo, há 10 dias atrás. Então hoje as opções de ataque do Dorival Júnior ficam realmente muito restritas. E o Flamengo encara uma pedreira pela frente, que é o time do Fortaleza, o time treinado pelo Vojvoda, que vem aí buscando uma recuperação, que conseguiu até essa recuperação, saiu da zona de rebaixamento, mas ainda se mantém ali na briga para fugir desse Z4, para garantir sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então uma partida nada fácil, um campo bem ruim, o campo lá do Estádio Castelão. Todos os times que atuam por lá reclamam muito do campo, um campo muito duro, com mal cuidado, assim como o Maracanã também sofre determinadas críticas exatamente pelo excesso de jogos que acontece no estádio. O Estádio Castelão passa pelo mesmo problema, porque divide jogos tanto de Fortaleza quanto do Ceará. Então o Flamengo vai encontrar dificuldades, além do campo, também a dificuldade de ser um time muito bem treinado, por sinal, pelo Vojvoda, um time que venceu o Flamengo aqui no Maracanã, ainda na era do maior erro de português da história do Flamengo, Paulo Souza. Então o Flamengo não terá vida fácil hoje, um jogo muito complicado. Tenho para mim até que um empate não seria um mau resultado lá na capital do Ceará, certo? Como eu disse no início, essa semana a gente teve a notícia de que o Rodrigo Caio iria fazer uma artroscopia no joelho.
Essa artroscopia ela foi feita na última segunda-feira. Então o Rodrigo Caio segue aí a sua sina de lesões, né? Uma pena, porque dentro do aspecto técnico, o Rodrigo Caio, na minha opinião, é o melhor zagueiro do elenco do Flamengo disparado, em termos técnicos. Então, o Flamengo ficar sem Rodrigo Caio é uma perda realmente muito grande, né? O time do Flamengo perde com isso, no retorno técnico que esse jogador pode dar. E assim, fica aqui o meu lamento pela questão física do Rodrigo Caio, né? Sempre convivendo com problemas de lesão, realmente muito complicada a situação dele. A impressão que me passa, ele me lembra muito a situação do Gustavo Kuerten, o Guga, né? O ex-tenista brasileiro, que fez várias cirurgias no quadril, mas que não conseguiu voltar a atuar em alto nível e acabou pendurando, né, a raquete até mais cedo do que se imaginava, exatamente por não aguentar conviver com as dores no quadril que ele tinha de forma recorrente, mesmo após cirurgias consecutivas que ele fez no quadril. O Rodrigo Caio me lembra um pouco essa situação. Não sei se o Rodrigo Caio, se voltar a jogar, quando voltar a jogar, se ele vai conseguir voltar a atuar num grande nível, exatamente por causa da limitação física. Então fica aqui a nossa torcida pela pronta recuperação do zagueiro, agora só para 2023, tanto ele quanto o Bruno Henrique ficam fora do time até o ano que vem, e torcer para que a recuperação seja feita da melhor maneira possível, que ele possa retornar, né, não só pela questão dele jogar no Flamengo, mas pela questão do profissional, que ele é um profissional super correto, e ficamos aqui na torcida pela recuperação do zagueiro Rodrigo Caio. Como eu disse, a data FIFA terminou ontem, o Brasil, é porque fica na minha cabeça, flamenguista sabe como é. A seleção do Tite, a seleção da CBF, fez 2 amistosos lá na Europa contra Gana e Tunísia, respectivamente. Venceu os 2 confrontos contra Gana na última sexta-feira e contra a Tunísia na tarde de ontem, terça-feira, ontem pelo placar de 5-1, com o Pedro marcando inclusive o 5º gol. O Pedro, que entrou no segundo tempo, não atuou na primeira partida, só atuou nessa segunda partida, e mesmo assim entrando na metade do segundo tempo. E o Everton Ribeiro jogou na sexta-feira. Inclusive o Tite cogitou até não colocar o Pedro para jogar no jogo de ontem, na entrevista coletiva na segunda-feira, né? Então realmente fica aqui um incômodo da minha parte em ver que o Tite convocou 2 jogadores importantíssimos para o Dorival Júnior, principalmente porque o Flamengo está, né, aí batendo na porta de 2 finais importantíssimas, uma delas já no dia 12, daqui a 2 semanas, 12 de outubro, né, contra o Corinthians. Então, enquanto o Vitor Pereira do Corinthians teve 10 dias para treinar praticamente o seu time principal, porque só o Balbuena que não estava à disposição dele, o Dorival ficou sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Pedro, sem Varela, sem Pulgar, sem Vidal. Ou seja, o prejuízo em termos de treinamento para o Dorival Júnior, na minha opinião, foi muito grande. E o Tite praticamente levou os jogadores do Flamengo só para passearem lá na Europa, né? Mesmo com o Pedro fazendo um gol ontem. Não sei se esses 20 e poucos minutos que ele atuou e que o Everton Ribeiro atuou fariam diferença na avaliação do Tite para a seleção que será convocada para a Copa do Mundo. Então, esperamos que o Dorival consiga aí, nesse tempo agora mais curto para a preparação para a final da Copa do Brasil e posteriormente para a final da Copa Libertadores, que o Dorival consiga aproveitar da melhor maneira possível o tempo disponível que ele terá com os atletas que vão retornar agora das seleções das quais eles foram convocados. Certo? Então hoje, Flamengo, às 19 horas, Estádio Castelão, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Flamengo consiga superar as adversidades ligadas à questão da escalação e que consiga, de preferência, uma vitória lá na capital do Ceará. Pedir mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, participe das outras redes sociais e saudações rubro-negras.